Pessoal, estamos aqui então com o grande mestre, e eu sei que ele não gosta muito desse título, mas é mais do que justo a gente começar o Fale Mais sobre isso com o Vesula, que primeiramente foi quem trouxe essa ideia para o mundo, e também foi quem uniu eu e o Vinícius. Né? E é por isso que hoje eu tenho esse grande amigo que está encabeçando essa live junto e também uniu todo o nosso pessoal aí da Mediação Emancipadora e Responsável Brasil. E vamos começar, professor. Para quem não conhece Juan Vesula, quem é Juan Vesula? Um senhor de 76 anos, já quase 77, que começou sua vida na Argentina e conheceu a mediação nos anos 80 e se apaixonou. Eu vinha da psicanálise, mas estava mais questões mais sociais, trabalhar mais com social, esse trabalho solitário, individualista, não gostava. E quando conheci a mediação, aí se juntaram todas as minhas capacidades e vocações dispersas, não arte, ciência, enfim. E fundamentalmente esse trabalho pela emancipação, não? Eu sempre tive assim um grande motivador, não? Que foi considerar que as pessoas vivemos muito sufocadas, não? E muito sufocadas por determinados mandatos, determinadas organizações que nós mesmos vamos criando, não? A cultura, a língua. E de alguma forma, digamos, todo isso é maravilhoso para poder curtirlo, mas com consciência da interdependência, não? E o respeito pelos seres humanos, digamos. Não é possível continuar com esta submissão, digamos, temos que ir a uma cooperação, a um trabalho cooperativo. E meu sonho sempre foi ter este grupo, digamos, trabalhando para gerar novas ideias, para discutir, para dialogar. Nunca estar, não há certezas permanentemente, porque as certezas, em definitiva, te submetem, ok? Y no te dejan pensar, no te dejan criar, no te dejan. Entonces, digamos, yo pensaba cuando falabas de expectativas, ¿no? Digamos, no fue expectativas, no son deseo eran 200, ¿cómo fue tu palabra, Vinicius? ¿Cuál fue tu palabra no inicio? Que queríamos ter 200 seguidores. Sí, Isso. la expectativa, no, ¿cuál fue la palabra? A meta. A meta. A meta. Eu acho que ter metas é botar o fim. Então, digamos, não, estamos abertos a que todo mundo realmente participe, venha, traga ideias, discuta, não se impressionem por alguém que é mais velho ou que trabalhou mais tempo, discuta, tragam novas ideias, questionem, isto é fundamental. Então, por isso, digamos, eu sugeri, e vocês concordaram, em começar com emoções, porque as emoções sempre foi esse alerta, não? Não somente na mediação, esse alerta na vida, não? Alguém começa, está contigo e começa a chorar, que fazes, não? Você está, E como que nos para sermos racionais, enfim, matemáticos y organizados y con protocolos y con manera de proceder que no nos dejan ser humanos, ¿no? Y yo que la emoción es más humano que tem, ¿no? Es algo que surge, no es preparado, no es elaborado, surge y te envolve y comunica, porque en definitiva emoción es una manera de se comunicar.
Entonces, por esto, ahí lanzo a vocês para que me pregunten o me cuestionen o me xinguen también, como siempre digo. Xingar es una manera muy bonita de interrelacionarse. Vinícius quer fazer a introdução do nosso tema? Introdução do nosso tema, beleza, Bruno, tranquilo. Então, pessoal, para mim, essa parte das emoções, ela sempre foi uma parte que me pegou muito, assim, porque eu, quando comecei a trabalhar com mediação, eu escutei muito essas coisas sobre, quando a pessoa chora, se dá um cafezinho, quando a pessoa faz alguma coisa, se dá uma pausa, quando acontece alguma subida de qualquer tipo de emoção, de tristeza, de alegria, de dor, a gente teria que parar, né? A gente teria que segurar a barra, assim, porque não seria aquele momento, né? E acho que uma das coisas que mais me impressiona na emancipadora responsável, assim, é como a gente consegue trabalhar esses sentimentos, né, no decorrer da sessão, né? Então, eu queria que o professor pudesse falar um pouco mais sobre como que se dão essas emoções na mediação, principalmente quando elas surgem muito fortes, assim, para os mediadores no meio de uma sessão, assim, o que o professor falaria sobre A isso? emoción es una comunicación que no pasa por la conciencia, no es espontánea. Entonces, digamos, cuando você mesmo se quer dizer algo que não está se dizendo, se escutando, ou quando você quer comunicar uma coisa por, por sobre este diálogo, que às vezes os diálogos se formalizan, se formatizan, y fundamentalmente en nuestra área, digamos, los relacionamientos familiares, cuando son trabajados desde las instituciones, se processualiza demais. Então, digamos, ao processualizar-se demais, é como que até programam que emoções você tem que sentir, não? Raiva, cobrança, vingança, não? E o amor? O amor, onde está o amor? Por que vivimos juntos un mes, 2 meses, 5 meses, 10 anos, 20 anos? Porque nos odiábamos. Não. Tudo bem. Aí Jorge Luis Borges tem un poema que dice: no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que te quiero tanto. Entonces, digamos, seja o que seja que te une, essa união é amor, porque a procura de um outro, a procura de compartilhar, a procura de ter, digamos, satisfações e reconhecimento de identidades interagindo simultaneamente, não? Isso é amor. Veja que Barat chamava a terapia do amor mediado, não? Realmente, digamos, para ele não existia mediação sem amor. E não existia humanidade sem amor. Então, digamos, a ideia seria poder isto, digamos, acolher, dar espaço para que se manifestem e acolher de uma maneira bem ampla, bem acolhedora, acolhedora é maravilhoso. Maneira, digamos, de não julgar, de não temer, não? Eu sei que há certas universidades ou faculdades que ensinam que o cliente não deve se emocionar, que você deve controlar as emoções. Eu lembro quando eu comecei minha carreira 50, 60 anos atrás, era algo assim de tipo de as emoções são um paletó que você deve tirar e pendurar quando entra no trabalho, seja o que for, e voltar a utilizar o paletó para ir para casa, para ir para a sociedade. Então, digamos, por um tempo, uma coisa assim, de coisa do diabo, de coisa de mandinga, coisa de doidos as emoções. Não, as emoções é coisa de humanos
e é coisa muito maravilhosa, porque diz ainda o que não queremos dizer. Então, digamos, fala, fala, nos, nos permite nos apropiarnos do que realmente estamos a pensar, a sentir. Então, digamos, o mediador debe acolher esto con todo cariño, con toda... digamos, claramente, pedir para que as pessoas, não interpretar, obviamente, e pedir para que as pessoas possam falar do que estão sentindo. Vejam, você sabe muito bem, e todos aqui, digamos, como é difícil quando você pergunta a alguém que fez uma mediação, que está fazendo uma mediação, como está se sentindo. Os mediadores, as pessoas, temos dificuldade de falar o que sentimos. Então começamos a explicar, a justificar, a interpretar, não? Então, digamos, a emoção é o caminho inverso à interpretação. E quando eu digo, eu estou feliz, bom, esse é um nome que damos a um estado. Vamos ir para trás para ver realmente o que estou sentindo, que é o que me levou a concluir ou a interpretar felicidade. Não? Porque, además, digamos, o que é felicidade para mim pode não ser para vocês ou para outros. Digamos, obviamente, normalmente não é. Então, digamos, as palavras confundem um pouco mais. O importante é que eu me esclareça com o que eu estou sentindo. Porque essa é a possibilidade de apropiar-me, apropiar de mim mesmo, de me apropiar, de compreender. E outro que me escuta também está a escutar algo que eu nunca falei. Então, as emoções são perfeitamente, digamos, o espaço onde as pessoas podemos nos encontrar, como se diz habitualmente, alma com alma. Mas não é alma com alma, é corpo com corpo. Mas corpo com corpo no sentido mais profundo, sem essa maquilhagem social, sem esse cuidado ao falar que temos para não dizer querendo dizer o que dizemos, não decimos. Enfim, esse jogo perverso que nos promove a cultura, não? A mediação dá espaço para isso. E o importante também é que, provavelmente, eu gostaria de dialogar mais com vocês, mas sai o professor. E provavelmente seria interessante falarmos um pouco de que acontece com vocês, por exemplo, quando, fazendo uma mediação, se emocionam. Até é interessante que a Eliette acabou de botar nos comentários ali que ela, como mediadora, ela não poderia demonstrar nenhuma emoção. Fazer cara de paisagem era a recomendação. E até uma das perguntas que eu queria fazer para ti, professor, porque tantos cursos que eu já passei, né, do IMAP, essa parte das emoções, elas sempre me intrigam, como que as pessoas trazem as experiências na mediação, né, de tanto antes, quando não acolhiam as emoções, e como que isso muda após essa ideia de acolher e entender as emoções, né? Porque, querendo ou não, as emoções, elas estão antes da mediação. Né? As emoções, elas estão antes das pessoas falarem o que elas querem falar na mediação. Né? As emoções fazem parte da construção do que elas estão falando ali. Então, esse acolher essas emoções, entender, né, que eles estão lá com as suas emoções, é algo fundamental. E também passando por essa questão de que nós, como mediadores, também vamos sentir, também vamos ter as emoções. Né? E a partir do momento em que eu entendi que essas emoções surgem de maneira irracional, né? Que elas vêm antes de eu entender que elas estão vindo, né?
Eu começo a chorar e depois eu percebo que estou chorando. Eu fico triste e depois eu percebo que estou triste, né? E que quando eu tento esconder isso com a minha cara de paisagem, todo mundo vai perceber que eu estou escondendo um choro com a minha cara de paisagem, né? E é muito legal. Pior ainda, tanta interpretação e van tirar qualquer conclusão. Exato. E justamente a gente tem essa questão de acolher, não no sentido de, ai, tadinho, ela está chorando, toma uma aguinha, vamos fazer uma pausa. É acolher no sentido de perguntar o que acontece com essa pessoa, né? Por que está chorando, né? Por que está rindo? E não dizer, você está triste, né? Acolher o que eles trazem. Então, nesse sentido, eu como mediador evoluí muito. Acredito, né, que o meu trabalho ele ficou muito mais humano quando eu entendi que as emoções deles são parte deles e as minhas emoções também são parte de mim, né? E as minhas emoções elas vão estar na mediação e fazem parte da emoção da mediação como mediador, como emoções do mediador, né? E aí, se o Vinícius quiser falar um pouco mais sobre isso, e depois a gente quer ouvir do professor também o que ele acha sobre um mediador chorar. Eu acho inadmissível um mediador chorar na mediação. Ai. Olha, ai. Homens não choram. Exatamente, professor. Tem essa questão toda aí, também tem essa, né, de que o homem não chora, né, essas coisas. Mas eu tava vendo vocês falando, assim, eu lembrei de quando eu fui fazer o curso de emoções do IMAP, que o professor perguntou para mim, e aí, Vinícius, o que você faz quando alguém se emociona na sua frente? E essa pergunta, professor, me pegou, porque eu nunca tinha parado para pensar o que eu fazia quando isso acontecia de fato, assim. Eu simplesmente agia, assim, por impulso, por algo cultural que eu tenha, né, de tentar e tentar, né, tipo, o que eu percebi é o seguinte, né, que eu até no curso cheguei nessa conclusão que as emoções boas eu tento sempre inflamar e as emoções que eu considero ruins eu sempre tento abafar nas outras pessoas, né? Isso é um modo meu, assim, de vida base que eu tinha, assim. E trabalhando, assim, a mediação me fez, sabe, aprender a trabalhar de uma maneira diferente, sabe? Como a não tentar influenciar a emoção do outro, mas entender ela mesmo, né? Não inflamar, não abafar, mas entender mesmo, saber o que aquela pessoa está sentindo. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, que é essa questão da transparência na mediação, da gente poder, como mediador, também trazer as nossas coisas que estão afligindo a gente para a mediação, para conversar com eles de uma maneira aberta, de uma maneira sincera, que não fica exatamente o que o professor trouxe ali de as pessoas interpretando aquilo que você está sentindo, tipo, você fez aquela cara e a pessoa fica pensando assim, puta, o que será que ele está fazendo essa cara agora para mim, né? Então, acho que a transparência, assim, é muito importante. Eu, pelo menos, comecei a trabalhar com emoções da mediação de uma maneira muito diferente. E comecei a entender elas e fazer elas somarem, assim, né, na mediação de uma maneira muito bonita. Tanto que fui fazer uma mediação um dia com um rapaz ali aqui do núcleo de Curitiba, de famílias, e ele, depois da mediação, ele virou para mim e falou assim, nossa, Vinícius, eu achei muito legal que tua mediação tem bastante emoção, né? Falou pra mim assim, tem bastante emoção, né, Vinícius? As pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas brigam, e daí do nada tá tudo bem. Eu falei, pô, mas é isso, né? Eu acho que esse que é o objetivo mesmo, né? As pessoas estão ali, a gente cria um espaço para elas, que a gente diz ser acolhedor, que a gente diz ser aberto, que a gente diz que é um espaço delas, mas isso você não pode fazer, mas você não pode chorar, mas você não pode ficar bravo, mas você não pode gritar, mas você não pode... Isso tira deles, né, a legitimidade, assim, de realmente escolher por eles, sabe, tomar as rédeas da situação, porque na coisa mais simples, que é uma coisa mais básica, que é as emoções, eles não podem assumir ali, então, o que eles, sabe? Então, eu
acho que, para mim, assim, eu aprendi a trabalhar com as emoções de uma maneira que eu acrescento elas ali no processo, assim. Eu não, hoje em dia eu não tento mais abafar nem inflamar. Eu tento entender de onde elas vêm e sempre parte desse norte, pelo menos. Eu quero entender da onde veio aquela emoção daquela pessoa, né? O porquê que ela surgiu daquela forma. Porque geralmente quando ela surge, surge de uma maneira meio assim, né? Às vezes surge de uma maneira explosiva, de uma maneira forte, e é tudo um percurso, né? Nada vem do nada, né? Tudo tem uma razãozinha de ser ali. Então, eu tento trabalhar dessa maneira. Mas, deixa eu ver, o Bruno tinha caído, Ah, ele Tudo certo, apareceu de tá? novo já aí, Tô de tá tudo volta. certo? já voltou, Beleza, então. já voltou. Então, agora, professor, eu queria saber de você. Quando os mediadores se emocionam, quantas emoções, quando o mediador fica emocionado, né, quando surgem essas emoções, o que que o professor faz, né? Você poderia falar mais sobre isso? Chicotada, chicotada. Chico, tá. Não, sabe que enquanto te escutava falar vocês, foi muito bonito, não? Porque, como sempre, vocês me trazem ideias e imagens, não? Então, é como se alguém com emoção te diz assim, ei, eu quero dizer algo, ei, me escuta, ei, ei, ei. Então, a emoção é isso, não? E, e se escuta também, porque a emoção é algo, digamos, que nós estamos muito acostumados a falar socialmente, não? Obviamente, convivemos, estamos dentro de um tipo de relacionamento. Então, se espera dos profissionais que os profissionais sejam técnicos, sejam cientistas, sejam profissionais. Entonces, un profesional no pode, vai. Não, não é assim. Não é assim. A mediação é um relacionamento, um relacionamento que se produz, digamos, para que essas pessoas comecem a se manifestar, a se expressar e comecem a se escutar e a se compreender e a falar no não dito. Então, o mediador é um ser humano e obviamente, vão surgir, né, informações no mediador que não vão vir como ideias, vão vir como emoções, vão se manifestar. E para que a mediação funcione, a interrelação que se produz na mediação entre mediandos e equipe de mediação, digamos, é fundamental que seja transparente. Não pode, não pode existir algo oculto, algo que eu estou sentindo e não o trago na mesa. Algo que. Por quê? Porque eu não sou o superior, eu sou, estou na mesma, estamos juntos para conseguir isto. Estamos juntos nesta comunicação. E estarmos juntos faz com que nos sensibilicemos e nós mesmos nos digamos coisas por meio de gestos, por meio de manifestações que não são conscientes, não são irracionais, ok? São muito racionais, mas não são conscientes. Segundo penso eu, ok? Então, esto es importante porque ahí me permito tomar conciencia de qué cosas están aconteciendo conmigo. ¿Qué me llevó a llorar, a rir, a ficar duro, tenso, o a ficar mole? Às vezes as histórias nos levan a ensoñar. Quando percebemos essa ensoñação, percebemos que entramos no mundo da magia de ter caído no sonho das sirenas, no? Canto das sereias, se lembram? Os cantos das sereias na mitologia grega. E os cantos das sereias, ou seja,
entrar numa sonolência para não tomar consciência do que está a ser trabalhado, do que está a ser dito. E isto é algo habitual na mediação. Utilizar a história para ter... eu tenho caído muitas vezes em love stories. Muitas vezes. E depois dizer, mas babaca, que coño estás fazendo com isto? Não? Dizer, não estás escutando o que estão dizendo, estás ficando aí numa história. E a história é a que tampa realmente. A história é a nossa maneira de dizer as coisas para convencer e tampar. Então, te trago uma visão coerente do que está acontecendo entre nós. Para quê? Para que você diga, este é o pacote, é assim, é isso, não há furo. Então, precisamente, os furos estão nas expressões, nas manifestações, nas palavras. Como nós sempre trabalhamos, poder passar da comunicação ilusória à comunicação simbólica, poder, de alguma maneira, a emoção é algo que nos remete muito à comunicação ilusória, porque normalmente, quando vemos a alguém fazer uma manifestação não verbal, a interpretamos e pensamos que, incluso livros escritos sobre o corpo fala e como interpretar, se está mirando para a esquerda, se está mirando para a direita, está mirando para cima, para baixo, passado, futuro, presente, masturbação, o que só. Não, não, gente, não. Isto é precisamente o que eu tenho que tomar. Que foi o que me motivou isto? Que estou me comunicando com esta manifestação, com esta emoção, que estou me dizendo que de uma maneira conscientemente não me escutei. Então, as emoções têm essa grande vantagem. Durante muitos anos se pensou que as emoções traziam a catarse, desde o teatro grego, blá, blá, blá. Mas a catarse é, digamos, depurar-se, é precisamente uma depuração, isso quer dizer catarse, depurar-se do medo, depurar-se do medo dos deuses. As emoções não são catárticas, as emoções são precisamente essa voz tua que está a te dizer escuta o que você não quer escutar de si mesmo. Estou te falando, eu a mim mesmo estou te falando. Escuta de uma vez por todas. É você mesmo que está fazendo isso, não é outro, é você. Então, aí a gente pode se escutar e realmente perceber a mediação nas próprias emoções. Porque, segundo o que eu estou sentindo, isto é algo que está sempre interrelacionado a esta interrelação da mediação. Então, esta comunicação que se produz na mediação é a maneira mais maravilhosa de poder, digamos, quebrar estos códigos, estos sintagmas, estas frases feitas, esta maneira de contar, ¿no? Y poder de alguna manera se ligar ao que a gente está sentindo e pensando de uma maneira direta. E, claro, o mediador deve ser, a um momento, quando surgiu tal coisa, eu fiz tal reação, movimento, riso, pranto. Eu gostaria de trabalhar com vocês. Isto pode ser que não tenha relação com vocês, mas pode ser que sim, e que isto, de alguma maneira, possa ser útil para nosso trabalho. Então, digamos, eu senti tal coisa, pensei tal outra, tal outra, tal outra, tal outra. E aí está. Claro, puríssimo. Não estamos com facão atrás
do cinto, no sé cómo se dice en Río Grande do Sul. Aquí se dice el facón atrás del poncho, del pala, ¿no? Do pala. Aliás, bom, agora que falamos de Rio Grande, em solidariedade, meu abraço com vocês pela terrível tempestade que tiveram. É horroroso. Aqui eu passei há pouco tempo atrás também, e continuam a negar o cambio climático. E a emoção da Terra são estas tempestades. Estão nos comunicando e não queremos escutar. Y continuamos a negar. Bueno, ya me fui para otra cosa. Vamos para mediación, vamos para seres humanos en lo cotidiano. Es importante que les puedan, digamos, se ligar. La emoción es una manifestación. Es importante que les puedan traer, digamos, qué motivó, qué se está diciendo con esa manifestación. Y nós também, como mediadoras e mediadores, não é a par deles, porque não é para nós que nós fazemos o trabalho, sino é para o trabalho da mesa. É para a interação, esta objetivação que nós chamamos, objetivar as emoções, objetivar, é a maneira de cristalizar, de hacer transparente el relacionamiento, y a partir de esto surge la confianza o se consolida la confianza, porque si no hay confianza, no hay cooperación, y si no hay cooperación, no hay posibilidad de falarmos o que nunca falamos. Y si no falamos o que nunca falamos, vamos a continuar todo el tiempo, tiquitín, 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 como cachorro, no tenemos cachorros, ¿no? Cachorro atrás del rabo, ¿no? Cuando el cachorro vira maníaco y comienza a ir atrás del propio rabo, ¿no? Y no para, y no para, y no para. Bueno, eso es conflicto, o que se llaman de conflicto. Están dando vueltas siempre lo mismo local. A emoção é, temos a que quebrar isso. Que se fale mais sobre isso. E que vem quebrar este círculo viciado. Enfim. Vai. Agora, quando tu falava, professor, eu lembrei de uma mediação que eu fiz há muito tempo com a Durga. Não sei se tu lembra da Durga aqui de Porto Alegre. Lembro. Que fez o curso com a gente, maravilhosa ela. Nossa. E foi... Uau, não? Sim, ela estava em Portugal. Faz bastante tempo que eu não falo com ela até. E era antes, né, de fazer a mediação emancipadora, eu estava comediando com a Durga. A Durga, incrivelmente, liderando ali as perguntas, porque eu realmente não estava muito bem nessa mediação. E os mediadores trouxeram algo muito que eu me identifiquei muito e eu me emocionei muito. Fiquei muito, muito tocado com o que eles disseram. Só que eu ainda pensava que eu não podia demonstrar emoções. E tranquei isso dentro de mim e fiquei quieto a mediação inteira, porque se eu falasse uma palavra eu ia chorar. E eu não podia fazer isso. No final da mediação, acabou a mediação, a gente deu tchau para eles e a Durga me abraçou. E eu desabei a chorar assim, na hora que ela me abraçou. E expliquei para ela o que aconteceu comigo e tudo mais, e ela me acolheu muito bem nesse momento. E depois, quando eu saí, os mediandos vieram até mim e perguntaram se eu estava bem. Porque eles notam também, e obviamente é um reflexo do acolhimento que foi feito com eles. Mas eles vieram me perguntar o que eu estava sentindo. Os mediandos vieram me perguntar o que eu estava sentindo. E aí eu expliquei para eles, né, que tal motivo, né, me levou para sentir para sentir o que eu estava sentindo e ficar triste e tudo mais. Mas é interessante como
se nota quando a gente não transparece as nossas emoções, né? Como é notável, e que no momento em que a gente fala sobre as nossas emoções com eles, a gente cria esse ambiente seguro onde todos podem falar sobre suas emoções, né? Então, ali, naquela dinâmica da mediação, obviamente que eu não falei sobre minhas emoções, mas eles se sentiram tão confortáveis que eles vieram até mim me acolher quanto às minhas emoções. Então, para mim, isso foi um grande divisor, assim, né, na mediação. E aí, depois, a Durga falou que parecia que eu ia explodir de tanto que eu tava parado, assim, sem conseguir me expressar. Un abrazo para Durga, transmite, por favor. Eu vou falar com ela, faz bastante tempo que eu não falo com ela. Eu acho que mas é bem assim mesmo, eles percebem, né? é fundamental isso, digamos, eles percebem. Então, para que não interpretem, e sabemos que a interpretação de outro sempre é errada, sempre, porque eu vou interpretar segundo meus motivadores e etc, etc. Então, digamos, é fundamental isto, digamos, sermos transparentes, ou seja, falar para que eles percebam que é o que aconteceu quando eu manifestei tal coisa ou tal outra. E de alguma maneira deixavam, tiro a preocupação deles sobre mim. Porque a preocupação tem que estar neles, sobre eles. Então, digamos, tiro a preocupação deles sobre mim. Porque se eu deixo a preocupação, ai, coitado, que coitadinho, você viu como ficou quando eu disse tal coisa? É que te aconteceu, ai, coitadinho, tão jovencinho, tão pequenininho. E começava a falar sobre ti, e não sobre si mesmo. Então, digamos, por isto é fundamental emocionar, vamos nos emocionar sempre. Graças à vida, graças a Deus, graças a quem vocês quiserem. Vamos nos emocionar sempre. Então, na mediação, falemos mais sobre isso. Falemos mais. Falemos. E esta dinâmica, eu lembro muito de um grande professor que eu tive, um professor português, Inácio Fiadeiro, que ele me introduziu na visão da medicina chinesa sobre emoções. E, digamos, o ciclo, ¿no?, que tem as emoções. ¿No? E, então, ele dizia, se produz uma facilitação em nós. Habitualmente, tal elemento, tal outro, por exemplo, não me reconhecem quando eu faço algo que eu fiz bem, não me sinto acolhido, não me sinto... me produz uma manifestação emocional. Então, é importante que o mediador estude. Por exemplo, está assistindo um filme, se emociona. Que foi que me emocionou? Pero não do filme. A cena em que... Não. Que é o que isso produziu em mim? Quais foram os motivadores? E é muito importante. Não quer dizer que vai ser automático. Que se choro é porque me senti delegitimado. Não é automático. Mas conhecermos, digamos, em que coisas nos negamos a falar, que coisas nos negamos a falar a nós mesmos, que tem que se manifestar por emoções, e qualquer estímulo, qualquer percepção, seja externa ou interna, porque a vezes uma lembrança, a vezes uma música dispara uma lembrança, e essa lembrança me leva a manifestar uma emoção. Mas por quê? Porque não me emocionei porque me lembrei da minha mãe. Por quê me emocionei quando me lembrei da minha mãe?
Esto es importante. ¿Qué motivó esta emoción? Entonces, digamos, todo esto es de una complejidad muy interesante que no es posible hablar en geral, sino que debe ser un proceso pessoal. Cada de nós, cada uma de nós, debemos nos, enfim, ligar a que nos acontece, quais são as emoções, é raiva, é, é, que coisa, né? E por quê? Que coisa me dispara nestas questões. Enfim, é algo realmente para desenvolver cada um consigo mesmo. E é um trabalho bem interessante. Eu acho filmes, músicas, tentar, digamos, vivenciarlo, en un momento vivenciarlo, obviamente. No dejen de disfrutar, no dejen de curtir las emociones cuando se manifiestan. Lógico, cuando estamos asistiendo a un filme o viviendo un relacionamiento, sí, una mediación, sí, digamos, vamos a ir más, vamos a interpretar inmediatamente, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener como una manera de facilitación para poder acolher qué me estoy comunicando. Las emociones nos comunican, ¿eh? A exterior y a nos mismos. Nos comunican. Y esto es importantísimo escuchar. Com certeza, professor. A Aline até mandou aqui uma mensagem no chat que autoconhecimento do mediador é fundamental para conseguir compartilhar nossas emoções de forma objetiva e clara. E é exatamente isso. Eu gosto de dizer que o mediador ele exerce o não saber sobre os mediandos, mas sobre ele tem que saber. O autoconhecimento mesmo, você entender suas emoções, entender o que a determinada situação vai causar em você é muito importante para você poder estar preparado para as mediações, né? Porque em família eu gosto de dizer que mediação familiar é 99% emoção, na verdade. As emoções elas estão inseridas em praticamente tudo. Então é muito importante isso mesmo. Já deu mais ou menos esse horário, a gente passou uns 10 minutinhos aí, demos esse chorinho do professor Vesula aí pro pessoal, né, Bruno? Demos só um gostinho a mais, né, professor, para ficar aí para eles. Mas é que essa primeira live foi muito especial e não tinha como ser diferente também, assim. Acho que se o Bruno tem algum comentário que você queira ler para o professor aí, que você achou interessante. O professor, eu acho que tem alguma coisa para falar. Sim. Primero, bueno, beijo Aline, beijo a cada una y cada uno de los que están participando. Muchísimo obrigado, muchísimo obrigado. Es importante, digamos, no es que yo voy a estar conociendo, yo no voy a tener un saber sobre mí. Lo que debo desenvolver es precisamente o saber no ficar en la superficie, sino a acolher y perceber, digamos, qué está a ser comunicado, qué me estoy comunicando, qué estoy manifestando. Entonces, digamos, esto es fundamental. Y otra cosa, digamos, que es muy importante, es que no es solamente parte de la mediación familiar. En un año 2000 escribí un artículo sobre las mediaciones más comerciales, digamos, contractuales, ¿no? Y yo lembro que en la época, claro, cuando yo comencé en Curitiba en 93, 94, era único. Entonces, digamos, me convocaban para pasar mediaciones de todo, laborales, contractuales, ¿no? Bancos, en fin, de todo. Y bueno, a hacer, ¿no? Y era importante, digamos, como por ejemplo, una cosa que yo, un banco, ¿no? Y un cliente. La emoción que estaba ahí en ese cliente, lembro perfectamente, porque na
renovação do crédito falava de inadimplente. A palavra o tinha magoado muito. E até que isso não saiu e foi falado e foi dito, não se conseguia avançar no diálogo. Era um cliente com um banco. Ou seja, a emoção forma parte dos seres humanos e não há atividade que não seja humana. Porque mesmo a inteligência artificial tem humanos para fazê-lo, ok? E muitíssimo obrigado a vocês dois, sabem quanto o que eu sinto por vocês e o que eu sinto por cada uma e cada das pessoas que estão assistindo neste momento. Vai ser maravilhoso com Rosy a próxima. Eu já reservo minha plateia para estar de primeira, de camarote. E queridos, parabéns. Parabéns. Viva a mediação emancipadora responsável Brasil, por sempre e para sempre e avante. Viva, 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 viva. Inclusive, pessoal, chegamos a 220 seguidores, tá? Nessa live. Coisa boa. Então, nós chegamos aí a 60 pessoas nos assistindo. Muito obrigado para quem almoçou com a gente agora, e agora é nossa vez de almoçar. Então, não esqueçam, dia 1º, a Rosimar Girão, a mãe de todos, né, a mãezona da mediação emancipadora responsável, queridíssima, vai estar com a gente aí no dia 1º. Nós vamos também divulgar isso ao longo da semana. A temática também, a gente vai conversar com ela para ver qual a temática a gente vai fazer aí no dia 1º. Lembrando também que o IMAP tem o curso sobre emoções, né? Emoções na mediação. Então, fiquem atentos quem se interessar pelo assunto. Acredito que esse ano a gente vai ter uma edição. O professor Bezula e o Pedro vão saber nos dizer melhor. Mas é um curso muito interessante para quem se interessa, para quem quer saber mais sobre o assunto, quer se conhecer mais nas mediações. E também fica aí o convite para curtirem a nossa página, quem ainda não curtiu, para ficar atento aí aos cursos do IMAP sobre a mediação emancipadora e responsável. E agradeço a quem assistiu, a gente até passou um pouquinho do horário, e dizer que eu estou muito feliz. Te ouvir, professor, é sempre uma honra, e te ouvir também, junto com o Vinícius, poder estar fazendo esse trabalho junto com o Vinícius, para mim, que nasceu de ti, né, esse trabalho na mediação emancipadora responsável, tem sido muito gratificante para mim, e agradeço vocês dois pelo tempo de vocês hoje. Com certeza, Bruno. Eu queria também agradecer ao professor, porque, professor, se não fosse você, eu e o Bruno, a gente não teria se conhecido, a gente não teria entrado nesse mundo maravilhoso aí, você apresentou ele pra gente. Eu sempre te agradeço muito por ter me ajudado, assim, em todo esse percurso até agora. Você foi um pilar, assim, para minha construção aqui dentro dessa carreira. Então, eu agradeço muito. É um prazer poder estar tocando esse projeto e ter você como o primeiro convidado aqui. É um prazer pessoal. E é um prazer pessoal também estar aqui fazendo isso com o Bruno, que, pô, a gente virou quase irmão quando a gente fez o curso de imersão em Nova Friburgo. Então, olha, é só pessoas maravilhosas. Com certeza vai ser um projeto que vai crescer muito. Queria agradecer todo mundo aí que seguiu, que compartilhou. O Bruno comentou todos os cursos do professor sobre a mediação emancipadora, todos eles vão ser postados aqui nessa página, tá? A gente está fazendo essa página como também um meio de divulgar tudo, né, que vai ser trabalhado. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. E, professor, se quiser uma última palavra aí para se despedir do pessoal aí, da sua ilustre presença. Parabenizar, eu sempre sonhei com que se criasse esta comunidade e que se fosse à frente y que convocase cada vez más mediadoras, mediadores, porque las mediadoras y los mediadores somos una comunidad que solamente juntos, discutiendo, trabajando, digamos, vamos a llevar a frente a mediación que a comunidad y a sociedad precisa. Então, muitíssimo obrigado. Eu fico muito emocionado, realmente, maravilhosamente, de poder estar com vocês, imaginem. E obrigado.
Obrigado. A gente que Tchau, tchau, agradece, pessoal. professor. Obrigado, pessoal. Até dia 1º.